Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Casa de Deus, mais um sábado. E eu estou muito feliz porque hoje é o dia de descanso, né? Termina a sexta-feira, a gente já sabe que o corpo até parece que entra em stand-by. Começa a dar aquela amolecida. E eu louvo a Deus porque hoje é sábado e mais ainda porque você está aqui na Casa de Deus, na Casa do Pai. E para a gente começar o nosso culto de adoração, vamos cantar um hino? Quão grande és tu? Eu creio que todos sabem qual que é esse hino, conhecem cantar. Então, se você puder acompanhar, vamos cantar juntos. Você vai pôr no telão, né? Sim. Nós estamos em um número bem reduzido, mas eu gostaria que você cantasse com o seu coração, tá bom? Exalte o nome de Deus, porque Ele é grande, Ele é poderoso, e Ele está aqui, amém? Meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço, o teu poder em manifestação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se ao caminhar por campos e florestas, escuto as aves belas a cantar, se estendo o olhar do alto da montanha e a fonte além eu ouço a murmurar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se penso então que sem poupar teu filho o enviaste pra morrer por mim, levando à cruz os meus pecados todos, para eu viver a vida que é sem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E ao vir Jesus em resplendor e glória, para levar-me ao lado dos filhos seus, prostrar-me-ei em gratidão infinita e exclamarei: quão grande és tu, meu Deus. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu.
nessa certeza de que grandioso é nosso Deus, de que Ele vai voltar. Ele disse, prometeu, e Ele vai voltar. Fica de pé, vamos fazer uma oração, e na sequência a gente vai entregar aqui o microfone para o nosso orador dessa noite. Querido Pai, nós te agradecemos, Deus, Pai Todo-Poderoso, por nos amar, Senhor, por nos amar tanto, a ponto de ter misericórdia de cada um de nós. Obrigado pelo teu perdão, pela tua graça. Obrigado, Senhor, por nos trazer, depois de mais de uma semana de lutas e muitas dificuldades, mas também de grandes vitórias, nos trouxe à tua casa, Senhor. Abençoe os nossos jovens, adolescentes que estão passeando, viajando, aqueles que estão no grupo Caleb, que todos estejam em missão, que estejam focados, que o teu Santo Espírito guie a liderança e a todos os garotos. E abençoe nós que estamos aqui na tua casa, Paizinho. Obrigado porque viemos ouvir a tua voz mais uma vez, e que o teu santo e bom Espírito fale ao nosso coração através do teu servo que o Senhor escolheu nessa noite. Perdoa os nossos pecados, mais uma vez pedimos, abençoe essa programação, e a cada um e a cada família aqui representada, é o que pedimos, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, amém. Vitão, vou te entregar já. Obrigado. Boa noite. Confesso que eu estava com saudade de estar aqui. Confesso que eu estava com saudade de vocês. É muito bom estar aqui na frente, ser usado por Deus. E essa noite a gente vai fazer muitas perguntas, né? Muitos questionamentos. E eu gostaria que vocês participassem, né? Independente de onde você esteja, pode falar. A gente está aqui para refletir. E até a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você nessa noite é: por que você está aqui hoje? Você veio, né? Beleza, legal. Eu acredito que tem inúmeros anjos aqui, já que não tem lugares com pessoas, mas tem vários anjos, amém por isso. Mas por que você está aqui hoje? Alguém gostaria de responder? Para ficar mais perto de Deus, legal. Mais alguém? Para adorar, né? O que mais? Você veio aqui para quê? Né? Eu vim para pregar. Mas ela falou algo importante, né? Para ficar mais perto de Deus. E eu trouxe uma pergunta para você nessa noite. Quem é Ele? Você sabe quem é Deus? Você sabe quem é Jesus? Você veio aqui, provavelmente, eu acredito que todos vieram pelo mesmo motivo, né? Para adorar a Deus, para se conectar com Deus, para conhecer melhor a Deus. Mas quem é Ele? Quem é Ele? Alguém conhece Ele? Alguém arrisca dizer quem é Ele? Vou responder nessa noite para você. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 16, que é o nosso texto-chave. Mateus 16, versículo 13 ao 20. Como a gente está em um número reduzido, se você abriu a Bíblia e gostaria de ler, participar, estar aqui com a gente, aqui já aproveita, não tem tanta vergonha, né, que tem menos pessoas. Mateus 16, do versículo 13 a 20. Naquela época, tinha muita especulação de quem que era o Filho do Homem, quem que viria. Tinha vários eventos e nesses eventos ficavam se perguntando, quem é Ele? Né? Vamos ler aí que foi um momento de especulação. Mateus 16, versículo 13 a 20. Quem gostaria de ler aí, me ajudar, eu agradeço muito. Ninguém? Então tá bom. Eu vou ler então. Indo Jesus aos lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns acham que é o João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns profetas, algum dos profetas. Mas vós, continuou, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és Simão, porque não foi carne e sangue do que revelam
mas meu Pai, que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligareis à terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissessem ser ele o Cristo. Então aqui você vê um momento onde estavam tendo especulações. Quem era aquela pessoa que estava conversando com ele? Eu acredito que foi uma pergunta muito importante na época. Até arrisco dizer que foi uma pergunta mais importante da época. Porque se alguém chega para você e pergunta, quem é Jesus para você? O que você responde? Qual a importância que ele tem na sua vida? O que ele significa para você? Afinal, você veio aqui hoje para encontrar com ele. Foi não? Vamos responder, né, algumas perguntas, já que a gente veio aqui conhecer ele. Vocês vão me ajudar, mas não é possível. Outro versículo aqui, tá bom? João 5:26. João 5:26. Primeira pergunta que eu gostaria que... praticamente eu já dei algumas respostas, né? Mas como ele veio a existir? Qual a primeira ideia que vocês têm aí? Como que Deus, como Jesus veio a existir? Teve algum momento que ele surgiu? Como é que alguém tem alguma ideia? João 5:26 responde. Alguém vai me ajudar? João 5:26. Isso daqui, eu confesso que explode a minha mente. Dá uma bugada. Não sei se já mexeram no computador e o computador dá aquela tela azul. Mas hoje você vai dar aquela bugada. Porque você vai entender a magnitude de quem é esse ser que você veio encontrar hoje. Então a primeira característica aqui que explode a nossa mente, que diz que ele é eterno. O que fala no versículo? Ele sempre existiu, ninguém criou ele, possui vida em si próprio. Forte isso, hein? Você consegue imaginar isso? Às vezes, tem uma frase do C.S. Lewis que diz o seguinte, não sei nem se eu coloquei ela aqui no slide. Olha lá, tem duas frases na verdade. Uma de Thomas. Para Deus, a única diferença entre o futuro e o passado é que certas verdades são tão eternas como o próprio Deus. Ainda se tornaram parte da história humana. Então, o que é passado ou futuro para Deus, às vezes serve como referência só a história humana. Só isso. Mas para Deus não existe essa diferença. O que é passado, o que é futuro, o que é presente. Porque Ele é eterno. Olha o que C.S. Lewis fala. Um homem que tenta diminuir a glória de Deus, recusando-se a adorá-lo, é como lunático que deseja apagar o sol, escrevendo a palavra escuridão nas paredes de sua cela. É querendo diminuir a Deus numa caixinha. Não tem como. Então a primeira característica, né? Como veio a existir? Você veio encontrar a Deus, não foi? Ele é eterno. Não tem esse momento da existência, ele é a própria existência. Forte. Outra pergunta, não olha a resposta não, né? Não olha a resposta não. Mas, isso, na verdade não é nenhuma pergunta, né? Outra característica de Deus, é Efésios 1:5, me ajuda aí. Efésios 1:5. Quem vai me ajudar agora? Efésios 1:5. O que diz em Efésios 1:5? Legal, sua versão é igual à minha. Tem alguma versão diferente? Que eu acho que alguma versão diferente vai ajudar
nesse ponto aqui, tem alguma versão diferente? Que não usa a palavra beneplácito? Alguém está procurando? Mas, em resumo, diz o seguinte, que possui vontade independente. Já pensou? Você já pediu conselho para alguém? Provavelmente sim. Se você é uma pessoa sábia, provavelmente você já pediu conselho para alguém. Ou já recebeu e provavelmente escolheu escutar esse conselho. E o motivo é que você precisava desse conselho e provavelmente você achou que esse conselho era um conselho muito sábio. Mas pensa comigo, existe uma pessoa mais sábia que Deus? Não tem. Existe uma pessoa que precisa ou tem a condição, tem a condição de dar conselho para Deus? Não tem. Então, quem é que vai fazer Deus mudar de ideia? Ninguém. Ou seja, Ele é perfeito em sua vontade. Ele tem vontade independente. Mesmo que Deus tivesse necessidades, nós não poderíamos supri-las, pois possuímos só o que Ele primeiro nos deu. A gente tem o que Deus nos deu. Então, o que a gente tem a oferecer para Deus? Nada. Então, Ele tem vontade independente. Vocês concordam? Outra característica. Todas as coisas acontecem porque Ele deseja que sejam assim. Isso é provado em Gênesis 1:1. Quem sabe? Provavelmente você sabe de cor, né? O que fala? No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha lá, todas as coisas acontecem como Ele deseja que sejam assim. Se Ele criou a realidade, as coisas são assim. Aquele que deixa Deus fora do seu raciocínio, não sabe travou a língua. Não sabe raciocinar. Faz sentido para você? Faz sentido? Até o momento você conseguiu conhecer melhor a Deus? Conhecer quem Ele é? Eu, novamente, quando eu estava trabalhando nesse sermão aqui, a mente vai só expandindo, E eu acredito que a gente vai tentando entender, e a gente não vai entender nunca, até o momento que a gente vai chegar lá no céu. Eu acredito que todos que estão aqui nessa sexta-feira vai chegar até um pouquinho antes, porque veio aqui onde muitos não puderam vir por algum motivo, Outra característica, outra frase aqui, dentro dessa característica. Deus é a causa das causas, estando acima de tudo e em tudo, e mesmo assim consegue ser destino de tudo. Todas as coisas acontecem porque Ele deseja que sejam assim. Agora uma pergunta que provavelmente você já sabe a resposta também. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 30. Alguém gostaria de me ajudar? Eu acredito que tem poucas diferenças entre Deus, fisionomia, Tem poucas diferenças entre Deus e você, entre Deus e eu. Eu acredito que a característica que não existe, Não acredito não, é realidade na verdade. É o pecado. E o pecado acaba distanciando. Mas com certeza Deus tem braço, tem perna, tem cabelo. Por quê? A gente pode concluir isso. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 30. Alguém me ajuda?
Então, se ele é a imagem e semelhança da gente, como que Deus é? Como que ele é? Parecido com a gente. Eu acho muito legal que isso deixa muito mais próximo da gente. Naquela época, a Igreja Católica forçou muito a barra que o corpo humano, e é até de fato isso, né? O corpo humano é algo pecaminoso, algo ruim, então desconectou de Deus. Mas, na verdade, João, quando ele já estava bem velhinho, ele explicou que tornou-se carne, teve um corpo mesmo quando esteve entre nós. Ele rebaixou-se até o ponto de ter um corpo igual aos homens com herança de 4.000 anos de pecado. Então, ele é parecido com a gente. Olha que legal, você veio conhecer alguém hoje, né? Você veio se encontrar com alguém, você veio adorar alguém que é parecido com você. Outra pergunta, eu vou até perguntar antes, que eu estou dando a resposta antes de perguntar. Onde Deus mora? Onde Jesus mora? Sabe de tudo, que é isso? No terceiro céu. Onde Deus mora? No terceiro céu. Qual que é o primeiro céu? Alguém arrisca responder? O céu atmosférico. Qual que é o segundo céu? É o céu das galáxias, né? Que é enorme. E tem um terceiro céu, que onde é a morada divina. Provavelmente é um lugar muito, muito longe, né? Porque quando a gente olha para as galáxias, né? As galáxias são inúmeras, inúmeros sóis, inúmeros planetas. O universo realmente é imenso, né? Olha, uma curiosidade que eu trouxe aqui para vocês terem uma noção de proporção. O universo é tão grande que mesmo possuindo milhões de sóis, de tamanhos que chegam a 1 milhão de vezes maior que o nosso Sol, a gente olha, o Sol é grande, mas tem milhões de sóis que são 1 milhão de vezes maior do que o nosso Sol. Ele ainda é escuro. Para se ter uma ideia das distâncias, olha a distância aqui. O astro mais próximo da Terra é a Lua. E a Lua está a uma distância de 385 mil quilômetros da Terra. Você tem uma noção dessa distância? Ainda a gente consegue ver, né? Legal. Do Sol, a gente está a 150 milhões de quilômetros de distância. 150 milhões. Da estrela mais perto que a gente consegue ver é 4 anos-luz. É muito longe. Mas eu gostaria que vocês lembrassem dessa frase aqui de Stephen, que diz o seguinte: da mesma forma como não pode existir nenhum lugar sem Deus, nenhum lugar pode abranger e conter Deus. Nenhum lugar pode existir sem Deus, mas nenhum lugar pode caber Deus. Você tem uma noção do tamanho. Tem outra frase aqui, muito de Thomas Brooks. Embora o céu seja o palácio de Deus, não é uma prisão. Ele está no terceiro céu, mas ele não fica limitado ao terceiro céu. Aí tem outra pergunta que também deixa a nossa mente um pouco confusa, e eu acredito que a gente vai entender como a gente deveria, só lá no céu. A pergunta é a seguinte: existem 3 deuses ou apenas um? É 3 ou é um? Que tem o Deus Filho, Deus Pai e Deus Espírito Santo. É 3 ou é um? É 3 em 1. 3 em 1. E a gente vai responder na Bíblia, né? Deuteronômio 4:35. Quem me ajuda aí hoje? Deuteronômio 4:35. Ele falou que é 3 em 1, né? Formam um só Deus com um só propósito, uma só mente e um só caráter. Então, é justamente essa é a resposta, é 3 em 1. Mas a gente tem que entender que só existe um Deus. E Deuteronômio
Deuteronômio 4:35 responde. O que diz? O que diz? Então tem quantos? Agora vamos entrar no detalhe, né? A gente já até leu. Gênesis 1:26, que fala assim: façamos. Então, se é façamos, o plural, exatamente. Aí é nesse momento que eu falo assim, que a nossa mente dá uma bugada, mas a gente consegue compreender que existe apenas um, no formato de 3, e tem características distintas, tem funções distintas. Cada um tem o seu próprio corpo, assim como sua própria personalidade, a sua própria capacidade, vontade e desejos são particulares. Mas ele forma uma só mente, um só propósito e um só caráter. Você já conhece mais um pouquinho do Deus que você veio aqui hoje? Já conhece? Já é o suficiente para você já entender mais ele? Mas vou trazer mais curiosidades. Qual é o nome de Deus? Qual é o nome, quantos nomes você já escutou que se refere a Deus? Qual? Pode falar, sem olhar lá. Sem olhar. Oh, exatamente. Ele tem vários nomes. Jeová, eu sou, o mais grandioso, Deus Pai, inúmeros nomes. Shalom, Adonai, Deus dos exércitos, Espírito Santo. É claro que são nomes funcionais, que objetivam explicar a função deles a nosso favor. Na verdade, a gente pode chamar até de títulos, né? Agora, vou fazer perguntas aqui. Eu gosto sempre de trazer um presentinho para vocês, eu vou ficar até devendo dessa vez. Existe uma característica que todo mundo conhece, 3 na verdade, 3 características que todo mundo conhece, que diferencia até o nosso Deus, né? O Deus com D maiúsculo. E quais são essas 3 características? Onisciência, onipotência e onipresença. Quais são as suas características? Onipresente. Vamos provar isso? Que ele pode... Isso é outra coisa que explode a nossa mente. Como que alguém pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Quando a gente fala onde ele mora, né, que é no terceiro céu, ele está lá no terceiro céu, mas ele está do nosso lado, ele está do seu lado. Hebreus 4:13. Hebreus 4:13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas e patentes aos olhos daqueles que os temos de prestar contas. Ele está presente a qualquer momento, ele está vendo tudo. Outra característica, ele sabe de tudo. Jó 37:16. Alguém me ajuda aí? Jó 37:16. Ele sabe de tudo. Ele é perfeito em conhecimento. Você sabe quantos cabelos você tem na cabeça? Você sabe? Algumas pessoas sabem, né?
Algumas pessoas sabem. Mas Deus sabe até quantos cabelos caiu da cabeça de alguém, as folhas que caiu de uma árvore. Na verdade, de todas as árvores. Ele sabe o que está acontecendo, no momento que está acontecendo. Ele sabe o que vai acontecer no futuro. Quando os primeiros que criaram os computadores, eles imaginavam que o computador seria possível fazer tudo, saber tudo. Mas a gente sabe que isso não vai ser possível, porque só Deus sabe de tudo. Olha essa frase aqui. Qualquer pessoa pode contar as sementes de uma maçã, mas só Deus pode contar as maçãs que brotarão de uma semente. Outra frase. Talvez a maior evidência da onisciência de Deus é que Ele jamais pode ser pego de surpresa. Ele sabe de tudo, como é que Ele vai saber? Não tem como fazer uma festa surpresa para Deus, né? Os anjos chegam lá com um bolinho para fazer surpresa. Não tem como, que Ele já sabe. Outra característica, antes da gente falar sobre a onipotência de Deus. Ele é o Criador e só Ele pode ser. Só Ele. Tem muita gente que acha que sabe de tudo e sabe criar coisas, montar coisas. Na verdade, você tem noção, né? O carro, né? Como é feito o carro? O carro, você pega o pneu da Pirelli, é uma marca. Você pega os vidros de outra marca, Santa Maria. As lentes e o farol da Caibé. Você vai juntando e você monta um carro. Mas tudo você pegou de uma coisa que já existia. O que Deus criou? O átomo. Tudo que você conhece hoje. E só Ele pode ser criador. A gente só transforma algumas coisas em outras. Outra característica é que Ele é onipotente. O que é ser onipotente? O que é isso? Alguém arrisca dizer? Daniel 4,17. Daniel 4,17. Daniel 4,17. Quem me ajuda? Que domina tudo, tem todo o poder. Ele pode fazer tudo que Ele quer. Tudo. Tudo, tudo. O que você acha que é impossível acontecer hoje? Você ficar invisível? Se Ele estralar o dedo, você fica invisível. Ele pode tudo. Talvez a maior evidência da onipotência de Deus seja que todas as evidências do homem não esgotam jamais os recursos de Deus. Outra característica, Ele não muda. Ele não muda. Quem muda é a gente. A gente nasce pequenininho, vai crescendo, 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 até um dia a gente morre. Mas Ele não muda. Malaquias 3,6. O que fala em Malaquias 3,6? Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Ele não muda. Ele não muda a opinião dele. Ele não muda seus planos, sua vontade, ele não muda. Nós mudamos porque todo momento a gente está em crescimento, né? Mas Deus não muda. Outra frase aqui que eu trouxe para vocês. Deus não pode mudar para melhor. Sabe por quê? Porque Ele é perfeito. E sendo perfeito,
não pode mudar para pior. Outra característica que eu acho maravilhosa, até para a nossa existência, que ele é extremamente exato e ordenado. Você já parou para pensar que a distância do Sol tem que ficar 150 mil, é milhões, né? Milhões que eu falei. 150 milhões de distância da Terra, porque se tiver mais perto, o que acontece com a gente? A gente queima. Se ficar mais longe, o que acontece? A gente congela. Ele é tão exato, tão ordenado, você já parou para pensar na rotação da Terra? Ela gira da maneira correta. Você já parou para pensar na gravidade? Você pega uma coisa, ela cai. Senão a gente estava pulando aqui, né? Pulando feliz. Qual outra característica que você vê que Deus é exato e extremamente ordenado? Alguém arrisca dizer? Uma coisa do seu dia a dia? A hora? As 24 horas, legal, legal. O que mais? Ciclo semanal. A hora é legal porque você descansa onde precisa descansar e acorda onde você precisa estar acordado e isso está tudo bem. Outra característica que Deus é extremamente exato e ordenado é o ar. Na hora que você respira o ar correto, se você precisa. O oceano. Exatamente. Você olhar para o oceano e ter o tanto de água que precisa e ter o tanto de terra que precisa, a gente parar para pensar, a gente fica maravilhado. E eu acredito que o sábado é um momento para a gente parar e olhar tudo isso. Outra característica, que essas aqui foram as características, né, que a gente viu sobre Deus, mas agora conhecendo mais sobre Ele, é que Ele simplesmente existe. A Bíblia, vou fazer até uma pergunta para vocês, né? Eu vou voltar aqui um pouco do slide. Como que você provaria para alguém que Deus existe? Né? Como você provaria para alguém que Deus existe? Existem filmes, né, e inúmeras discussões se Deus existe ou não. Eu acredito que se você está aqui, você acredita que Ele existe, senão você nem estaria aqui. Ele existe. Mas se alguém perguntar para você, por que Deus existe? Por que você vem aqui na sexta-feira, ou no sábado, ou no domingo, para adorar alguém que você não consegue provar que Ele existe? Como você provaria isso? Alguém arrisca? Alguém arrisca? Legal, legal. Tem até uma frase aqui que conecta isso, ó. Se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo. Porque é mais fácil acreditar em Deus do que acreditar que não existe um Deus. Boa, muito boa. Alguém arrisca dizer, por que você está aqui hoje, já que você consegue provar que Deus existe? Legal. 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 Vamos lá na Bíblia, para a gente já praticamente finalizar o nosso pensamento aqui. A Bíblia é em Salmo 14, 1. Salmo 14, 1. Salmo 14, 1. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompe-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Quem fala que não existe Deus, ele é o quê? Insensato. Em outras palavras, é tolo.
Obrigado pela palavra, eu ia falar outra coisa. É tolo. Outra característica que a gente pode provar que ele existe, a gente pode sentir. A gente pode sentir. João 3:8. João 3:8. Quem gostaria de me ajudar? João 3:8. A gente pode sentir a presença dele. No vento. Na nossa vida. As experiências que temos. E outra prova que existe, Deus, é que Ele veio no mundo. Jesus Cristo, todo mundo conhece. A história dele é provada em inúmeros livros, principalmente na Bíblia. A Bíblia fala dele, né? E a frase aqui que a gente pode concluir é que se não existisse Deus, seria necessário inventá-lo. E eu vou fazer a mesma pergunta para você, que eu fiz no início. Quem é Deus? Quem é Ele? Quem é Ele para você? Essa noite é para uma reflexão, justamente. E a gente conseguiu ver a magnitude que Ele tem. Mas quem é Ele para você? O que Ele faz na sua vida, no seu coração, no seu dia a dia? E que esse Deus maravilhoso possa transformar as nossas vidas. E esse é o principal apelo, o principal desejo que eu tenho para você nessa noite. Vamos cantar, vamos ficar em pé e cantar uma música que reflete bem quem é Ele. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não
Oremos. Senhor Deus, somos muito gratos por conhecer mais um pouco de Ti essa noite. Que a gente nunca possa se esquecer o tanto que o Senhor é grande, poderoso, onisciente, onipresente, que o Senhor pode fazer tudo em nossa vida. E a gente se conectar contigo diariamente vai fazer toda a diferença. E o nosso sonho, o nosso principal sonho é estar contigo no céu. Que a gente possa a cada dia se esforçar cada vez mais para estar contigo. Desfrutar um pouquinho do conhecimento que o Senhor tem. Desfrutar um pouquinho de toda a magnitude que o Senhor pode oferecer. O Senhor esteja conosco nesse sábado. Eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.